já acho que é a terceira vez que o Luiz está aqui em eventos que eu tenho o prazer de organizar. As duas primeiras vezes foram em FAO. Muito obrigado por ter prestigiado, vindo nessa atividade. Sempre abrilhantando as discussões, muito participativo, especialmente com os alunos. Eu acho isso muito bacana, né? Essa preocupação na formação dos alunos. O Otávio, acho que ele escreve sobre vários temas filosóficos e acho que basicamente tudo que foi apresentado hoje ele pode dar várias contribuições, porque vai apresentar amanhã: filosofia da matemática, filosofia da linguagem, filosofia da lógica, epistemologia, filosofia da ciência, até a estética também. E ele é editor de uma grande revista internacional de filosofia já há alguns anos. Quantos anos já? De uns 7 anos. 7 anos da Síntese e também da Síntese Library, né, que é do livro. Inclusive, um dos artigos que foi discutido hoje está exatamente no Special Issue que eu estou organizando, nesse de 2019. Não, exato. Então é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela visita. Hoje é a primeira apresentação, amanhã enfim, mais Otávio. Não compareça. Obrigado. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Marcos pelo convite. É sempre para mim um enorme prazer estar de volta ao Brasil e é a minha primeira vez aqui em Recife. Estou encantado com a cidade e eu tenho um carinho muito grande pelo Nordeste brasileiro. Então, quando o Marcos me falou, você não dá uma chegadinha até o Recife antes de ir para Florianópolis? Eu falei, poxa, que prazer, com certeza. Qualquer justificativa para vir para cá, para o Nordeste, eu aceito. Bom, o trabalho de hoje é, na verdade, parte de um projeto mais amplo sobre ceticismo, que eu tenho trabalhado. É um livro que eu estou escrevendo. Na verdade, a ideia do livro é fazer uma defesa de uma certa forma de investigação cética, né? Uma forma pirrônica, ou neopirrônica. Esse trabalho é parte desse projeto mais amplo, o qual que eu vou fazer é examinar em que sentido alguns aspectos da filosofia do Wittgenstein poderiam ser pensados como sendo céticos, né? Em particular, uma forma de ceticismo específica, né? Pirronismo ou neopirronismo. E como o título indica, eu acho que nenhum nem outro, né? O que o Wittgenstein está fazendo é uma coisa que não se ajusta muito bem nem a um nem ao outro desses quadros. O livro está saindo em inglês, então os slides vão ser em inglês, mas eu falo em português. Ok. Então, eu acho que, em primeiro lugar, as conexões entre a filosofia wittgensteiniana e o ceticismo são variadas e complexas, né? Porque, por um lado, existe uma certa tendência cética em vários argumentos e considerações que o Wittgenstein foi fazendo, pelo menos em alguns lugares. É claro que uma das razões porque hoje existe uma indústria de textos sobre o Wittgenstein é porque ele escreveu num estilo de aforismo, sem um contexto detalhado, onde é muito simples, né? Você pegar certas passagens e oferecer uma certa interpretação a partir delas, né? Então, nesse sentido, existem algumas considerações que têm elementos céticos, né? Ou no sentido de que são argumentos que apresentam uma certa investigação cética, né? Então, por exemplo, ele explora argumentos de relatividade, né? Jogos de linguagem, que são considerações céticas. Ele discute argumentos de subdeterminação, né? Sobre o próprio conceito de significado. Você apresenta também argumentos com relação a dificuldades. A gente viu hoje nas apresentações sobre critérios para seguir uma regra ou não. Esses podem ser pensados como argumentos céticos, né? Por outro lado, no livro onde ele se estendeu
um maior detalhe com essa problemática cética, que é sobre a certeza, que foi publicado postumamente, ele tem uma série de argumentos que parecem questionar o ceticismo. Né? Não é por acaso, né? Que ele tem uma questão complicada com o ceticismo. Né? Então, nós também, em algumas das apresentações hoje, a gente viu, né, a ideia de que teriam algumas proposições sobre as quais a dúvida seria inadequada, né? Dizer, eu tenho mãos, né? Me parece inadequado você levantar dúvidas a esse respeito. Né? Ainda que, novamente, um outro ponto que também foi discutido, né, que essas proposições não sejam exatamente fundamentos no sentido de um fundacionalista. Né? Elas não são proposições justificadas, mas que não exigem justificação, né? Porque são autoevidentes ou autojustificadas. Não é essa a questão dele. Né? Elas são proposições ordinárias, né? Como essa aqui é a minha mão, né? E que seria inadequado simplesmente levantar dúvidas acerca delas. Né? Uma interpretação que se pode oferecer a essas interpretações, né, são hinge propositions, né, dizer que elas são o que um cético pirrônico chamaria de fenômeno. Me parece que eu tenho mãos, né? Duvidar disso me parece inadequado. Não por questões epistemológicas, né, mas porque a questão nem se coloca. Né? Eu vejo a mão, como assim? Como ter dúvidas de que eu tenho a mão? Né? Isso é uma atitude muito diferente de uma atitude de um fundacionalista, né, que vai dizer, as proposições no fundamento, elas têm uma justificação, são auto-justificadas, né, de alguma maneira, e são uma base para justificar todas as outras coisas. Não é o caso, né, dessas proposições no Wittgenstein. Né? E a questão é, alguns autores sugerem que você possa usar essas proposições como proposições que, como a dúvida acerca dessas proposições não se coloca, que elas podem ser usadas como base para uma atitude anticética. Né? Então, questionar um certo ceticismo, né? Em particular um ceticismo radical cartesiano. Né? O que eu vou tentar, então, quer dizer, dado essas duas tendências, né? Elementos céticos, elementos não céticos, tentar entender exatamente por um lado, porque é tão surpreendente ou complicada a relação do Wittgenstein com o ceticismo, por um lado, e o que eu vou tentar sugerir é que, dentro do que eu acho que é a tradição cética mais interessante, na verdade eu acho que é a única tradição cética que se mantém, que é uma tradição pirrônica, o que o Wittgenstein está fazendo não se ajusta a ela tão pouco. Né? Então, no fundo, eu acho que o Wittgenstein tem uma série de considerações, ele não tem um sistema. Né? Ele tem considerações que são apresentadas e argumentos, e não tem exatamente uma grande visão coerente do mundo. Mas isso é uma questão para um outro momento. Né? Então, depois de esclarecer o que eu entendo por uma atitude pirrônica e uma atitude neopirrônica, eu vou dizer em que sentido as considerações do Wittgenstein não se ajustam a nenhuma nem a outra. Né? Grosso modo, uma característica vai ficar claro no momento, uma característica central para o pirronismo é a suspensão de juízo. Né? E você não se encontra isso no Wittgenstein. Então, nesse sentido, ele não é um pirrônico, né? Você não suspende o juízo. E uma característica crucial para um neopirrônico é apresentar algum elemento positivo a partir da investigação cética, que é algo que, ao longo de toda a tradição da história da filosofia, se reclama com relação ao pirronismo. Esses pirrônicos são uns chatos, né, que só ficam atazanando os dogmáticos lá, dizendo que eles nunca conseguem estabelecer as coisas dele, mas no final das contas, o pirrônico não tem nada de positivo para falar. Né? Então a ideia do neopirronismo é tentar encontrar um elemento positivo para além das críticas céticas pirrônicas. Né? Eu vou sugerir que proporcionar uma certa forma de entendimento
é um elemento positivo que o neopirronismo traz. Isso também não faz parte da visão wittgensteiniana. Então ele também não se ajusta com o neopirronismo. Muito bom. Essa é a versão de 5 minutos da palestra. Se você quiser dormir agora, você pode dormir. Deixa eu falar então agora com detalhes um pouco sobre o pirronismo, pelo menos para ficar claro o que eu tenho em mente, né? Antes de mais nada, o pirronismo é uma forma de investigação, né? Na verdade, do grego, skepsis, né? Que investiga. Então, o pirronismo é uma forma de investigação que envolve opor argumentos, uns contra os outros, né? E notar que esses argumentos acabam sendo com frequência igualmente fortes, ou igualmente persuasivos do ponto de vista do cético, e sendo incapaz de decidir entre esses argumentos e contra-argumentos, o cético pirrônico suspende o juízo. Eu não sei se vocês já tiveram a seguinte situação: você lê um texto defendendo uma certa posição, aí você vê os argumentos e parece razoável. Você lê um texto defendendo a posição contrária, você vê os argumentos e também parece razoável. Se você já esteve nesta situação onde você genuinamente não sabe como decidir entre esses argumentos, putz, eu volto para o primeiro texto, parece razoável, olho para o segundo, parece também razoável, eles estão argumentando a favor de coisas contraditórias umas com as outras. Então, se você já esteve nessa situação, você é incapaz de decidir entre um e outro, é exatamente essa situação que o pirrônico se encontra. Ele suspende o juízo, fala, eu não consigo decidir esta questão. E a surpresa para o sexto, o sexto empírico, que é um sistematizador do pirronismo na Grécia Antiga, no século I, para a surpresa dele, essa suspensão de juízo trouxe uma certa tranquilidade, ataraxia, que ele achava que ele conseguiria se ele estabelecesse a verdade das coisas, né? E no fundo ele viu que ele pelo menos conseguia essa tranquilidade de uma outra maneira. O que é importante aqui é notar que o pirronismo não é uma doutrina ou uma família de doutrinas, né? Quer dizer, não é ser um pirronista não é acreditar em A, B, C e D. Na verdade, ser um pirronista é ter uma certa atitude de investigação, porque o cético na verdade suspende juízo, né? Não tem doutrinas que o cético com as quais o cético está se comprometido, né? O que ele faz na verdade é criticar as posições dos dogmáticos, quer dizer, daqueles que que defendem uma posição dentro do debate, aqueles que afirmam algo sobre a natureza última das coisas, né? Eles contestam, segundo os critérios dos próprios dogmáticos, que os dogmáticos conseguiram estabelecer as afirmações deles, né? Então, note que o pirronista também não é alguém que afirma, por exemplo, que o conhecimento é impossível, né? Ou que não existe verdade, porque essas são posições dogmáticas. São dogmáticas negativas, são um dogmático epistemológico, que afirma nenhum conhecimento é possível, né? Ele vai suspender o juízo acerca destas questões também, né? Então não é nem que o conhecimento é possível, nem que o conhecimento seja impossível. Ele vai continuar investigando. Uma das mais antigas problemas que foram levantados é que ninguém conseguiria ser um pirrônico, né? Porque se você fica suspendendo o juízo, você é incapaz de decidir essas questões, você não é capaz de viver sua vida, né? Porque como é que você vai viver uma vida sem crenças, né? Então, na verdade, na própria na Grécia Antiga, o Pirro, que deu nome a essa tradição, era dito que ele não tinha crenças, então por que ele, se viam uns cavalos na direção dele, por que ele se desviava dos cavalos? Ele não tem crença, então que ele vai ser atropelado? Se ele tem fome, por que ele não come? Ele come, né? Essa mesma crítica é levantada no Hume também. Ele apresenta os pirrônicos como sendo uns doentes que vão todos
padecer, porque obviamente eles vão morrer de fome. E é muito curioso, porque o jeito que o Hume caracteriza os pirrônicos é uma caricatura, né, do pirronismo mesmo. E o que ele tem a dizer sobre o ceticismo, o próprio Hume, é, na verdade, altamente pirrônico. Eu, na verdade, acho que o Hume foi o primeiro neopirrônico. Né? Mas essa também é uma história para um outro dia. E em discussões contemporâneas, essa crítica de que o cético não pode viver o seu ceticismo, ela desaparece um pouco. O pirrônico não pode viver o ceticismo, ela desaparece em parte porque essas questões de vida, né, não são elementos da epistemologia contemporânea. Né? Então, essa questão desaparece um pouco. Mas ainda assim, eu acho que tem muita confusão sobre o que é o pirronismo, mesmo nos debates atuais de epistemologia. Bom, como responder a essa objeção de que o pirrônico não pode viver o seu ceticismo? Né? Na verdade, é algo que o próprio Sexto Empírico já discute essa questão. Né? Ele diz, olha, o cético segue as aparências. Né? Se eu tenho fome, eu vou comer. Né? Se vem um cavalo na minha direção, eu saio, porque senão parece que eu vou me machucar. Você não precisa de crenças para tanto. Na verdade, o Sexto divide. Existem crenças fortes e crenças fracas. Né? Crenças fortes seriam crenças sobre a natureza última das coisas, né? Crenças metafísicas, científicas ou ordinárias, mas que dizem, olha, o mundo é desta maneira. Estas crenças o cético suspende o juízo. Né? Ele não tem estas crenças. Crenças fracas são outras, né? Essas são crenças sobre o que aparece. Né? De fato, me parece que se eu não me desviar de um cavalo que vem a toda na minha direção, eu me machuco. Então, e essas são suficientes para os pirrônicos viverem a sua vida. Né? E ao seguir as aparências, o pirrônico faz isso sem dogmatizar, quer dizer, sem afirmar que as coisas são tais como eles aparecem. Isso seria uma forma de dogmatismo. Então, você simplesmente descreve o que aparece. Então, sim, parece que eu tenho mãos. Não? Vocês têm dúvidas sobre isso? Quer dizer, esse é um nível muito simples. Né? É um nível no nível não teórico. Você não precisa de nenhuma teoria epistemológica para seguir as aparências. Mais do que isso, o cético tampouco tem uma teoria das próprias aparências. Né? Se você falar, então, o que é a aparência? A noção de aparência pressupõe o contraste entre aparência e realidade. Então, por exemplo, uma distinção famosa na filosofia platônica. Pronto, se você fizer isso, o cético vai dançar e bordar em cima. Falar, olha, essa é uma teoria das aparências, existem outras teorias da aparência que são igualmente bem-sucedidas, etc., e que não é claro qual é a última natureza última das aparências. Eu vou suspender o juízo a respeito. Então, ele não apresenta uma teoria das aparências. O que ele faz é seguir as aparências. Né? É uma coisa diferente. E seguir as aparências é suficiente para você viver a sua vida. Né? Muito bem. E ao fazer isso, ele segue essas aparências de maneira, obviamente, não dogmática. Um outro aspecto importante também, às vezes o pionismo é apresentado como, por exemplo, o Michael Williams, ele tem um texto que ele sugere que, olha, você tem os estoicos que recomendam que você siga a sua vida a partir da razão e da racionalidade. E que os pirrônicos estariam seguindo a vida a partir das paixões, né, das aparências e daquilo que se dá à sua sensibilidade. Né? Eu acho que essa distinção é infeliz. Né? Primeiro, porque você teorizar como, olha, você pode seguir a sua vida a partir de racionalidade ou seguir a partir de paixões, é uma certa teorização a partir de como conduzir sua vida. O cético vai suspender o juízo a esse respeito. Né? Então, não me parece uma forma adequada, né, para se compreender o que é o ceticismo, né, o ceticismo pirrônico. Um outro aspecto importante também deixar claro é o escopo, a dimensão da dúvida cética. Né? Em princípio,
qualquer afirmação sobre a natureza das coisas, seja ela científica, filosófica, metafísica, ordinária, qualquer afirmação que tente estabelecer, olha, o mundo é tal e tal, está dentro do domínio da dúvida cética pirrônica. Então, o escopo do pirronismo é amplo. Né? Existe na literatura uma distinção que eu não gosto, mas o Jonathan Barnes faz, entre um ceticismo rústico e urbano. Né? O rústico seria aquele que duvida de tudo, né? sem restrições, e o urbano é aquele que duvida de quase tudo. Né? Eu acho que é problemático, porque como que você faz essa distinção clara, né, entre quais são os objetos de dúvida cética sem ter uma certa teoria desses objetos. Né? Então, eu acho que é uma distinção problemática. Né? Agora, se fosse assumir uma teoria como essa, me parece, quer dizer, que em princípio qualquer objeto é um objeto de investigação cética, né? Tanto que seja apresentado de maneira dogmática. Você pode apresentar, inclusive, as aparências de maneira dogmática, né? Dizendo, olha, me aparece assim e assim as coisas são. Pronto, o cético já vai ter problemas com essa forma de conceber os fenômenos. Né? Então, em certo sentido, é a forma, como exemplo, que o Porchat apresenta, onde há dogmatismo, você tem um domínio de dúvida cética pirrônica. Em qualquer ponto onde afirmações são feitas acerca da natureza das coisas. E note, por exemplo, o Vogelin, ele às vezes interpreta o pirronismo sugerindo que a dúvida cética está limitada a afirmações filosóficas, né? A dúvida pirrônica. Eu acho que não está. Né? Porque você tem dogmatismo na ciência, você pode ter dogmatismo na vida ordinária, e aí, em qualquer um desses contextos, você tem escopo para o cético atuar. Né? Note também que o escopo da dúvida cética não está ligado ao assunto de investigação. Não é, olha, vou criticar as matemáticas, as ciências, a metafísica, a ética. Ainda que os livros que o Sexto Empírico escreveu sejam estruturados de uma maneira por domínio, né, por áreas. Ainda, quer dizer, mas não é o escopo não é ligado a áreas. Né? O escopo é ligado àquilo que se afirma delas, né? O que se afirma sobre o fenômeno, como diz o Sexto. Porque, no fundo, o que o Sexto faz é contestar que os dogmáticos, segundo os próprios critérios que os dogmáticos usam, que eles, de fato, obtiveram as justificações para as afirmações que eles fazem. A gente viu também hoje, né, o uso dos trilemas de Agripa, né, qualquer afirmação, ou você, para justificar essa afirmação, você tenta dar uma outra afirmação, essa afirmação precisa de uma justificação, que, por sua vez, exigirá outra afirmação, você tem um regresso infinito. Para parar esse regresso infinito, você pode simplesmente afirmar alguma coisa sem justificação, mas aí você pode afirmar o contrário também, porque afinal não tem justificação, então não é uma boa justificação. Ou você tende a fazer uma rede de justificações, assumindo outras, e acaba voltando onde você começou, e você tem um ciclo vicioso. Esses são os três pontos de argumentação, e com frequência, se ele as hipóteses pirronianas do Sexto, ele vai usando esses padrões de argumentação para contestar que os dogmáticos tenham de fato estabelecido aquilo que eles acham que eles estabeleceram. E é assim que a investigação cética é conduzida. Feito esse quadro, a gente pode pensar um pouco agora nos elementos dentro do Wittgenstein que poderiam se associar, pelo menos em princípio, algumas características céticas, né? Sobretudo pensando sobre a certeza. Né? O Tratatus é interessante, porque embora o Tratatus também tenha
pequeno argumento anticético no Tratatus, ele pode ser pensado como um livro muito mais dogmático, né? Ele está lá defendendo uma certa estrutura lógica do mundo, estrutura que representa a estrutura das preposições, ele está construindo uma linguagem ideal, ele tem uma série de doutrinas no livro. Das investigações filosóficas para frente, o Wittgenstein vê as limitações do próprio tratado, você vê um engajamento dele maior com argumentos céticos, na verdade. Né? Um dos temas que é importante para o Wittgenstein é o que é uma afirmação filosófica. Né? O que é uma afirmação que teria uma justificativa especial filosófica. Né? E você poderia pensar, olha, uma afirmação filosófica é uma afirmação sobre o mundo, só que ela não é simplesmente uma afirmação empírica, né, sobre o mundo, né? Por exemplo, de que existe uma mesa na minha frente agora. Né? Porque, com frequência, uma afirmação filosófica não é refutada simplesmente com algum dado empírico. Né? Você tentar refutar o paradoxo do Zenão de que o movimento é impossível porque para mover de A a B você tem que passar por um número infinito de passos e você não teria como percorrer todos eles, você fala, é fácil, você se levanta e sai da sala. Né? Pronto, como não é possível? Acabei de andar. Né? Então, isso não é exatamente uma refutação do paradoxo. Porque o paradoxo pergunta pela possibilidade. Como é possível que haja movimento dado tais restrições? Né? Essa é a natureza de questões filosóficas. Então, elas vão além de simplesmente questões empíricas. Né? Agora, por outro lado, elas não são destacadas do mundo. Porque se elas não tiverem nada a ver com o mundo, elas também não são interessantes. Né? Elas viram um jogo linguístico, simplesmente. Né? Com frequência, você tem leituras, por exemplo, a leitura que os filósofos do Círculo de Viena fizeram do Tratatus, era como se ele estivesse sugerindo que, as questões filosóficas, particulares metafísicas, são destituídas de sentido. Elas não são nem analíticos, nem sintéticos. Esses são os dois únicos possíveis tipos de proposições. Portanto, elas estão fora do escopo. Acho que essa não é a visão de Wittgenstein, ele levava a sério as questões filosóficas. Elas são do mundo, né? Quer dizer, são questões sobre as condições de possibilidade de certos discursos sobre a realidade. Discursos que fazem todo sentido. Né? E é isso que eu acho que, em parte, o Wittgenstein está lidando. Né? Porque ele está querendo entender como exatamente essas proposições têm sentido. Né? Sobretudo depois do Tratatus. Né? Ele achou que ele tivesse resolvido, né, as questões filosóficas, e ele viu que, na verdade, não tanto. Né? Eu acho que tentar entender as complexidades envolvidas, né, no raciocínio filosófico é parte crucial do que o Wittgenstein está fazendo. Né? Tanto nas investigações, na certeza, nos fundamentos da matemática, nos vários livros que ele foi fazendo. Né? E o que é curioso é que o mesmo enunciado, né, ele pode ter um conteúdo filosófico num certo contexto, né, ou um certo jogo de linguagem, e um conteúdo totalmente empírico num outro contexto. Né? Então, se você considerar que eis as minhas mãos, né, num contexto onde você está duvidando do mundo exterior, né, com o Moore, a prova do Moore do mundo exterior, é que eis uma mão, eis outra mão, as mãos são objetos físicos, portanto existe um mundo exterior. Esta proposição é uma proposição filosófica. Se você está num consultório médico e o médico pergunta para você, e aí, qual é o seu problema? Né? Eis a minha mão, tenho dor nela. Né? E não é exatamente uma proposição filosófica, ainda que seja o mesmo enunciado.
Né? E essa relatividade dos enunciados, né, de proposições que podem ser filosóficas ou não, dependendo de contextos, é o que torna também a investigação filosófica curiosa, né? Porque ela é sensível a esses detalhes contextuais. Um aspecto saliente, né, do pyrrhonismo é que ele envolve não fazer afirmações, né? Afirmações no sentido de sobre a natureza última das coisas. Pode ser sugerido, então, uma interpretação que o Vogelin sugere, né, é que nas investigações que o Wittgenstein tem envolvendo o ceticismo, que ele não estaria fazendo afirmações. Ele está explorando um certo espaço lógico, certas possibilidades argumentativas, né, sem fazer afirmações ele mesmo. Na verdade, uma das dificuldades de ler o Sobre a Certeza e outros textos de Wittgenstein é que a voz de quem está falando nunca está identificada. E eu vou comentar sobre isso num certo momento. Às vezes o Wittgenstein escreve na primeira pessoa, né, eu sei disto, né, onde ele está representando a posição de um dogmático. E dependendo de como você interprete quem está falando esse enunciado, você tem uma interpretação muito diferente do mesmo texto. Só que não há sinais e marcações no texto dele sobre quem é que está fazendo essa voz. Então tem vozes assim que vão passando, né? O que me lembra é os textos do Beckett. Ele é assim também. Você tem vozes. O Beckett está fazendo literatura, mas espolhando vozes diferentes que vão se misturando uma com as outras, né, nas investigações. E por conta desse choque de vozes, você não tem claro qual é a afirmação que é feita. Uma analogia não perfeita, se você pensar os diálogos aporéticos platônicos, tem esse elemento. Né? Acho que o Platão, depois, quando ele foi ficando mais velho, foi ficando mais dogmático. Mas o Platão, do começo da juventude, era um Platão meio cético, né? Onde os próprios diálogos terminam numa aporia, eles terminam sem resolver a questão. E você tem as vozes, os diálogos, né? Explorando conexões, como entender vários aspectos de uma mesma questão filosófica. Eu acho que o Wittgenstein faz isso, só que sem o diálogo, né? Quer dizer, onde não está marcado quem está falando o quê. E você consegue identificar as vozes, né, nessa história. E nesse elemento, você, na medida que não há afirmações, você poderia pensar, ele está fazendo uma investigação que tem um componente que é pirrônico, porque os pirrônicos também não estão fazendo afirmações, né? Eles estão considerando os argumentos dos dogmáticos. E eles mesmos estão se pronunciando. Agora, a questão seria o seguinte, né? Se essas afirmações filosóficas acabam não tendo significado, que é uma leitura que em um certo momento o Vogelin apresenta, essa parece uma leitura dogmática do próprio Wittgenstein. Né? Quer dizer, se é isso que ele está fazendo, explorando essas distintas vozes e os vários argumentos sobre uma questão, para dizer que no fundo essas questões não fazem sentido, ele está tomando uma postura, né? Uma postura dogmática sobre, essas questões aqui são destituídas de significado. O pirrônico vai suspender o juízo sobre isso. Ele não vai tentar estabelecer esta questão. Um outro aspecto também sobre a certeza que aparece, esse agora é um aspecto mais anticético, é sobre a epistemologia da dobradiça, né? A range epistemology, né? Então, a leitura uma das leituras que o Duncan Pritchard faz do sobre a certeza é que ele apresentaria uma estratégia anticartesiana, né? De crítica a um ceticismo cartesiano que duvida de tudo, né? Se é isso que o Wittgenstein está fazendo sobre a certeza, para mim não é tão claro. Eu acho que ele está descrevendo aspectos do uso da palavra
conhecimento, ou eu sei, ele faz isso, né, em contextos ordinários. E ao longo do caminho ele pode contestar certos usos do ceticismo mais radical cartesiano. Né? Vamos olhar algumas dessas passagens para a gente ver um pouco como essa coisa funcionaria. Né? Então ele diz sobre essas proposições, né? Isso quer dizer, né, que as questões que nós levantamos e que nossas dúvidas dependem no fato de que essas proposições estão isentas de dúvida. Elas são como se fossem essas dobradiças sobre as quais uma porta vira. Né? Então, não faz sentido ter dúvida sobre estas proposições. Né? Por exemplo, eu tenho mãos. Né? Pertence à lógica das investigações científicas que certas coisas estão de fato não duvidadas. Né? Elas estão fora do escopo das dúvidas. E o ponto que o Wittgenstein está fazendo aqui é um ponto lógico. Para você duvidar de alguma coisa, outras coisas têm que ser tomadas sem dúvida. Do contrário, você não consegue levantar a sua questão. Um exemplo que a gente vai ler em um momento, se você tiver, por exemplo, duvido que tem minhas mãos, o conceito de mão, né, o uso do significado dessas palavras, você não pode estar em dúvida. Do contrário, você não vai conseguir levantar essa questão. Então, outras coisas mínimas têm que ser assumidas para que a dúvida seja possível. Então, não seria possível ter dúvida de tudo de maneira irrestrita. Né? Eles dizem, a gente não pode investigar tudo. Né? E por essa razão, estar forçado a nos satisfazer com esse pressuposto. Se eu quero que a porta se vire, ou a dobradiça tem que ficar parada. Né? Então daí vem a ideia das proposições seguintes. Né? E ele articula essa ideia de que certas dúvidas podem somente ser levantadas se outras dúvidas não o são. Né? Ele diz, se eu pergunto a alguém que cor você vê nesse momento, para que, isto é, eu aprenda qual é a cor que está na frente da pessoa nesse momento, eu não posso, no mesmo instante, questionar se essa pessoa que eu estou perguntando entende inglês ou português. Se ela deseja se engajar comigo, ou se a minha memória não está me abandonando no escuro, eu esqueço os nomes das cores, etc. Quer dizer, para que eu possa levantar essa questão como uma questão, outras coisas não podem estar em questão, senão uma questão sequer pode ser colocada. Se eu estou tentando dar um checkmate em xadrez, eu não posso ter dúvida acerca das peças, né, no tabuleiro. Elas vão mudar de lugar por elas mesmas. Né? Ou que a minha memória simultaneamente está fazendo jogos na minha cabeça, né? E que eu não noto. Algumas coisas eu tenho que considerar, quer dizer, que tem um tabuleiro na minha frente, que essas peças não estão voando, etc. Isso não está em dúvida. Então, esse comportamento de dúvida, de ausência de dúvida, isso só tem um se tiver o outro. E essa é a ideia básica dele de contestar a coerência de uma dúvida radical, que vai duvidar de tudo. Claro, curioso é que o Descartes vai concordar com isso. Né? Esse é exatamente o resultado da segunda meditação. Não, tem certas coisas que eu não tenho que duvidar. O processo de duvidar me assegura que outras coisas, né, que eu sou, que eu existo, têm que estar presentes para que eu possa duvidar. Então, na verdade, obviamente, o Descartes não era um cético cartesiano. Na verdade, ninguém era um cético cartesiano. O cético cartesiano é uma invenção dos epistemólogos contemporâneos. Né? E é muito fácil você criticar uma posição que ninguém defende. Né? Não tem cético cartesiano. Existem céticos pirrônicos. Esses são céticos muito mais interessantes. Né? Porque eles não se satisfazem com argumentos genéricos, né, sobre a impossibilidade do conhecimento, sobre por que você pode ser um cérebro numa cumbuca.
Eles são argumentos específicos acerca de afirmações particulares. E é por isso que é um tipo de ceticismo que é muito mais difícil de você refutar. Ok, mas você pode dizer, o Wittgenstein está aqui refutando esse ceticismo que de fato ninguém endossa. Né? Se você disser lá, não, mas era o humor que ele está engajando, mas o humor também não é um cético. Né? Quer dizer, ele tem toda uma atitude de rejeitar também um ceticismo radical. Bom, o Wittgenstein continua também na certeza, né? Aí discutindo os conceitos de conhecimento, certeza e vida. Né? Ele fala, meu estado mental, o saber ou o conhecer, não me dá garantia do que irá acontecer. Mas ele consiste nisto, que eu não devo entender onde uma dúvida tem sustentação, nem onde um teste adicional é possível. Quer dizer, se você sabe de alguma coisa, questionar isto não faz sentido. Né? Quer dizer, que é esse exemplo. Se eu sei que eu tenho mal, alguém fala, como é que você sabe que você tem mal? Estou vendo. Né? Quer dizer, não vai muito além disso. Né? E a tentativa de dizer, não, mas talvez você seja um cérebro numa cumbuca, onde a sua percepção de mal não tenha nada a ver com isso, fala, bom, tem muito mais razões para acreditar que eu tenho uma mão, eu estou vendo, do que acreditar num argumento como esse. Alguém poderia dizer, eu sei, expressa uma certeza confortável, não uma certeza que ainda está debatendo, se debatendo. Então, uma certeza que você está seguro, né? Onde levantar questões não são apropriadas. Né? Claro que tudo isso depende de qual é a afirmação de conhecimento em questão. Né? Para essas range propositions, essa questão de conhecimento não se coloca. Agora eu gostaria de considerar essa certeza não como algo similar à precipitação ou superficialidade, mas como uma forma de vida. Ele diz que está muito mal expresso e provavelmente não muito bem pensado também. Concordo. Okay. Mas os meios que eu quero conceber essa certeza, né, que é uma forma de vida, como algo que vai além daquilo que é justificado ou injustificado, por assim dizer, como algo animal. É algo que se dá. Né? Quer dizer, daí eu acho que você pode fazer uma analogia com as aparências. Né? Quer dizer, você contestar as aparências não é algo que faça muito cabimento. Você pode, mas dizer, não vai muito longe. Não porque elas tenham algum fundamento epistemológico. Elas não têm. Né? Porque elas simplesmente se dão. Né? Esse é o maior ponto de proximidade que eu vejo entre o Wittgenstein e o pirronismo. Mas é só esse ponto. Né? Ele afirma, na minha vida consiste em estar contente, satisfeito, em aceitar muitas coisas. Então, esses pontos agora, se você interpretá-los como aparências, né, pirrônicas, eu acho que tem uma similaridade nesse aspecto. Mas note, evidentemente, o Sexto não usa aparências como argumentos anticéticos. É uma coisa diferente. E aí você tem um outro lado que parece o Wittgenstein fazendo o contrário, né? Que é um lado mais dogmático, que também aparece na certeza, no sobre a certeza. Ele fala, eu sei que este é o meu pé. Eu não aceito qualquer experiência como prova do contrário. Olha só, se eu sei que sou meu pé, então eu não aceito qualquer experiência como prova do contrário. Se alguém me disser, não, veja, aqui está o contra-exemplo de que esse é o seu pé. Né? Se você sabe que o seu pé, eu não vou simplesmente aceitar. Né? Isso pode ser uma exclamação, mas o que se segue dela? Ao menos que eu devo agir com uma certeza que eu não conheço, que não conhece qualquer dúvida, de acordo com a minha crença. Quer dizer, ele está aqui apresentando o que me parece
uma atitude inteiramente dogmática. Né? Quer dizer, se você sabe, você não vai aceitar nada que seja um contra-exemplo, ou uma evidência contrária. Né? Você vai agir com base nisso como sendo uma certeza, né? De acordo com a sua crença. Então, me parece que a leitura natural desta passagem é ler este trecho como uma expressão de uma posição dogmática. Né? Então tem uma decisão de não aceitar qualquer experiência como contestando o que você sabe, e agir como tendo completa certeza, sem qualquer tipo de dúvida. Né? Esse tipo de pronunciamento você não acha no pionismo. Né? Quer dizer, essa é uma forma, tomado literalmente, né? O que está escrito aqui parece ser uma forma de dogmatismo. Bom, lembra das vozes, né, que eu falei, que tem as vozes. Né? Bom, você poderia dizer, não, mas esse eu que o Wittgenstein está descrevendo aqui não é um eu que ele, Wittgenstein, endossa. Esse é o eu do dogmático, não do Wittgenstein. Né? Então ele está expressando uma forma, uma atitude dogmática que nele mesmo não endossa. Né? Bom, para dizer o mínimo, me parece um pouco confuso, né? Você apresentar na primeira pessoa um texto onde você não se identifica com essa primeira pessoa e você não indica qual é a pessoa que está afirmando esse texto. Né? Então, e além disso, me parece que ou a gente interpreta essa passagem, né, como um compromisso com o dogmatismo, se você tomar a passagem literalmente como alguma coisa que o Wittgenstein mesmo está endossando, ou se não é uma expressão do dogmatismo, né, ainda que seja uma que o Wittgenstein talvez não se comprometa, né, mas o curioso é que ele não se distancia. Né? No texto ele não diz, olha, esse é um eu do dogmático, ou esse é um eu do interlocutor. O texto está lá simplesmente do jeito como eu citei. Né? Em ambos os casos, né? Quer dizer, ou você interpreta como ele endossando o dogmatismo, ou expressando uma posição dogmática que ele não se distancia, eu acho que tanto de um quanto o outro não são passagens que você encontraria num texto pirrônico. Então, por essas razões, quer dizer, me parece que seria equivocado pensar, como Vogelin, por exemplo, sugere, que o Wittgenstein da certeza tem um elemento que ele está articulando uma atitude pirrônica. Eu acho que não. Não tem suspensão de juízo, né? Tem textos dogmáticos e não tem um distanciamento desse dogmatismo. Tem sim, eu concedo, né, textos que você possa aproximar das aparências fenomênicas pirrônicas. Esse eu acho que é o único elemento que aparece, mas isso não é suficiente para caracterizar a atitude dele como sendo pirrônica. Ok. A gente vai falar, para concluir, um pouco sobre o neopirronismo, então, né, e ver o que acontece nesse caso. Para ser um neopirrônico, eu acho que envolve algumas características. 4. Primeiro, existe um conflito, né? Toma-se a sério um engajamento crítico com posições opostas, né? Tal como o modo de investigação do pirrônico. Cada argumento você investiga os contra-argumentos e examinam até onde eles vão ou não. O segundo é explorar uma indeterminação, uma indecidibilidade das questões. Quer dizer, por conta da igual força desses argumentos, não é claro como essas questões possam ser decidíveis. Existem argumentos a favor de A, argumentos a favor da negação de A, e não é claro como decidir. E o terceiro componente é a suspensão de juízo, né, que é o que resulta desse processo de investigação. Esses 3 componentes são componentes que fazem o neopirronismo ser pirronismo. Né, são os 3 elementos que você identifica numa atitude pirrônica. O elemento distintivo do neopirronismo é ter algum componente positivo, quer dizer, alguma coisa que vai além do fato do pirronismo
articular argumentos e contra-argumentos com relação às posições dogmáticas. Né? A questão é qual é essa contribuição positiva. Aí vão ter várias formas de neopirronismo, né? Dependendo de qual seja esse componente positivo. Né? Alguns vão ser explicitamente neopirrônicos, se reconhecem, estou articulando uma atitude neopirrônica. Né? O Porchat, por exemplo, faz isso. A seu modo, Fogler também faz, embora a gente vai ver que eu não acho que ele seja um pirronismo neopirronista nessa acepção. E tem os neopirrônicos de closet, né? Que não se assumem como neopirrônicos. Né? Eu acho que o exemplo desse é o próprio Hume. O Hume era um neopirrônico. E você tem como uma forma de interpretar a parte positiva do Hume. Então, por exemplo, se você lê o Tratado da Natureza Humana, parte dele é uma série de argumentos céticos, né, sobre os limites do conhecimento e da razão. Outra parte é o estudo empírico da natureza humana, onde parece que ele fala uma série de afirmações dogmáticas. Toda a scholarship e a literatura do Hume é interpretar como é que essas duas coisas se juntam, né, umas com as outras. Então, os naturalistas dizem, olha, esqueça a primeira parte, o que importa é a segunda. Né? As leituras céticas dizem, olha, o que importa é a primeira parte, esqueça a segunda. Eu acho que uma leitura neopirrônica junta as duas. Né? Você tem o elemento cético da primeira parte, que são os três primeiros componentes. A expressão de juízo não aparece muito, eu concordo. E depois você tem a parte positiva, onde você interpreta essas partes positivas de maneira não dogmática. E aí você tem a combinação das duas coisas. Bom, isso é uma história para um outro dia. As características 1 a 3 são aquelas que tornam o neopirronista um pirronista. Né? E a característica 4, a última, que é distintiva do neopirronismo como tal. Né? Que vai além do pirronismo como um bando de argumentos, né, agrupados simplesmente. Né? E essa é uma crítica que foi feita ao pirronismo. Né? O pirrônico é só esse troublemaker, né? Fica causando problema para os dogmáticos. Ele mesmo não tem nada de positivo para dizer. De fato, para o pirronista antigo, era suficiente. Quer dizer, o pirronismo era uma forma de vida, parte da filosofia helênica, né? E tudo bem, você vai viver uma vida não dogmática, não precisa nada positivo, né, como tal. Mas eu acho que é importante acrescentar alguma coisa além, e esse é o projeto do neopirronismo. Né? Esse é o quarto elemento. Qual é esse elemento positivo? Eu acho que então, a ideia genuína de um neopirronismo é articulada pelo Porchat, em vários artigos, depois no livro dele sobre homoceticismo, ele articula explicitamente. Então ele é um neopirrônico de carteirinha, os 4 elementos lá todos satisfeitos. Né? E o que ele vai dar de positivo, ele faz uma reinterpretação cética das noções de conhecimento, de verdade, de justificação. Ele vai articular formas positivas disso. E é daí que vem o meu interesse do neopirronismo. Né? O que eu pretendo fazer é trazer o neopirronismo para o debate contemporâneo. Então você vai examinar a ciência contemporânea, a matemática contemporânea, os debates sobre os fundamentos, os debates filosóficos sobre a natureza do conhecimento, etc., tá? Dentro de uma perspectiva positiva, neopirrônica. E, diferentemente do Porchat, eu acho que você tentar reinterpretar a noção de conhecimento, de verdade, ainda é conceder muito à filosofia tradicional. Essas são noções tradicionais importantes, então você tenta dar reabilitar essas noções dentro de uma atitude cética. Eu acho que isso é tentar dizer, olha, eu posso fazer as mesmas coisas, mas sem os compromissos dogmáticos. Né?
Eu acho que o cético deve fazer uma coisa diferente, né? Na verdade, ir além, não ficar limitado às conceptualizações da filosofia dogmática. Bom, eu falo no momento o que eu acho sobre o neopirronismo. Né? Não me parece que o Wittgenstein satisfaça nem as três condições, né, primeiras. A primeira lá do conflito, eu acho que sim, em certo sentido, você encontra argumentos e contra-argumentos nos escritos dele. Mas igual força não é alguma coisa que faça parte dele, certamente suspensão de juízo, tampouco. Né? E tampouco ele tem a tentativa de apresentar um elemento cético positivo, o que torna distintamente neopirrônico. Né? Eu não acho que a filosofia wittgensteiniana, sobretudo sobre a certeza, se ajusta a isso, é um molde, né, que se articula dessa maneira. E o que eu acho curioso aqui é que nem o Vogelin, que também usa o termo neopirronismo nas investigações dele sobre as reflexões pirrônicas sobre o conhecimento de justificação, ele tampouco é um neopirrônico nesta acepção. Né? Porque o que ele faz, na verdade, são os três componentes. Ele pega a epistemologia clássica contemporânea e usa os argumentos de Agripa para contestar que os fundacionalistas, os internalistas, os externalistas, os coerentistas têm uma teoria defensável do conhecimento. Né? Mas ele não oferece uma alternativa cética a isso. Não, pelo menos no livro dele sobre o neopirronismo. Ele tem outros artigos, outros livros posteriores, você poderia pensar que ele está fazendo isso lá, mas se ele faz lá, ele não articula explicitamente como tal. Né? Então, não é claro para mim que ele seria um neopirrônico nesta acepção de neopirronismo. Ok. O que eu penso sobre o neopirronismo é o que é de novo, né? O componente novo é este processo de investigar alternativas sobre questões a favor e contra um determinado tópico. Ele é um processo que nos dá compreensão, nos dá entendimento. Quer dizer, você saber que é possível que as coisas se deem tal como, por exemplo, a teoria aristotélica do mundo. Né? Então, por exemplo, se eu soltar essa garrafa, ela cai. Por quê? Porque não é um objeto da Terra. Esses objetos têm o seu lugar natural perto da Terra, e por isso que ela cai. Né? A fumaça ela sobe porque é um objeto celeste, é a natureza dele. Essa é uma explicação. Não é uma explicação verdadeira, mas é uma explicação que nos dá compreensão. Certo? A teoria newtoniana também. Né? Isso que cai porque a gravidade atrai. Também não é verdadeiro. Não existe gravidade segundo a teoria de Newton. Não há uma força que atrai os objetos. Se a relatividade estiver correta, gravidade é parte da curvatura do espaço-tempo. Um troço completamente diferente. No entanto, me parece que explicar a queda dessa garrafa usando a teoria newtoniana nos dá uma compreensão, ainda que seja falsa. Neste sentido, explorar os vários argumentos e contra-argumentos acerca de uma determinada questão nos dá compreensão sobre como o mundo poderia ser se essas teorias fossem verdadeiras. Não exige que elas sejam verdadeiras, não nos compromete com a verdade das mesmas, mas nos dá possibilidades. E isso é um aspecto positivo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o neopirronismo ele ajuda a compreensão, né, das alternativas. Isso é algo positivo, ainda que não seja dogmático. Dessa forma que eu favoreço pro neopirronismo, ainda que no Wittgenstein não seja um deles. Para concluir, né? Então eu acho que apesar de uma aparência superficial, né, que haja conexões entre as reflexões filosóficas do Wittgenstein com o pirronismo, eu acho que não é claro que ele seja nem pirronista, nem tampouco neopirronista. Né? Ele está lidando com questões, o Wittgenstein, com questões que são relevantes do ceticismo, né? Mas eu acho que caracterizá-lo ou como pirronista, como faz o Vogelin,
ou talvez como neopirronista, se alguém quiser fazer, não me parece que seja uma boa forma de abordar, né? Ainda que Wittgenstein, em certo sentido, pareça satisfeito em dizer que certas questões filosóficas são destituídas de sentido, né? Essa é uma afirmação dogmática, né? E como tal, tanto pirronistas quanto não pirronistas vão suspender o juízo acerca das mesmas. Nesse sentido, eu acho que eles levam a sério a investigação e as questões filosóficas mais a sério do que o próprio Wittgenstein fez. Obrigado. Ok, meus caros. Temos tempo. Obrigado, Paulo. Perguntas, comentários, observações, críticas. Por favor. Professor, o fato Wittgenstein, ora ele trazer na sua obra posicionamentos que nos levaria a crer que naquele momento ele estaria sendo pirronista. E em outros momentos não. E o fato de, na própria obra dele, vezes ele falar na pessoa dele e vezes ele falar em uma outra pessoa, onde você facilmente identifica a existência de dois indivíduos num só, ou mais, né? Ou mais. A pergunta é, está existindo então nessa hora um afastamento do eixo da construção teórica com a experiência real anunciada ou vivida por ele? O que os pirronistas teriam sido vítimas, o que chama-se hoje de paralaxe cognitivo? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que, em certo sentido, o Wittgenstein, quando ele não se pronuncia ou não identifica qual dessas vozes é a voz dele, né? Aliás, essa ideia das vozes é uma coisa que o próprio Vogelin discute, né? Eu acho que ele tem razão. Essa é uma forma de você pensar um pouco o diálogo interno que se dá no próprio texto wittgensteiniano. Mas na medida que ele não se pronuncia, quer dizer, ele mesmo pode não estar se comprometendo com nada daquilo, né? Então, que é uma forma de você pensar, por exemplo, o Platão do jovem, né, dos textos aporéticos. Tudo bem, tem Sócrates, tem os interlocutores, e ele não... O que o Platão mesmo pensa a respeito disso nunca está claro, né? Porque, inclusive, o texto termina com uma questão em aberto. Então, nesse sentido, não é claro que o Wittgenstein tenha uma divisão, né? Ele está explorando, tal como um novelista está explorando características de uma personagem num certo contexto social. O novelista pode não acreditar em nada daquilo, né? Então você pode ter um novelista que é um antinazista completo, escrevendo um romance nazista, né? Explorando o que é ser um nazista, ainda que ele mesmo não acredita em nada daquilo. É menos comum esse tipo de distanciamento, de separação em filosofia. Normalmente os ensaios você tende a defender uma certa posição, é a sua posição. Mas é parte do pirronismo não ter uma posição. Não é uma posição, não é uma filosofia teórica. Ela explora argumentos. Então, nesse sentido, é o que dá espaço para que essas vozes não necessariamente se identifiquem. A questão é, como o Wittgenstein não marca o que é dele, o que não é, etc., fica muito difícil entender o texto, né? Então, aquela passagem que eu discuti, que é uma passagem dogmática, se ele endossa isso, ele é um dogmático. Se ele não endossa, ele deveria pelo menos indicar, olha, essa é a posição de um outro eu, não uma posição que eu estou adotando. Por conta disso é difícil dizer que ele tem alguma dissonância cognitiva, né? Ele está explorando os vários argumentos e contra-argumentos, né? Esse é o máximo que eu vejo de analogia com o pirronismo. E obviamente é isso que o Vogelin viu, né, no Sobre a Certeza, né? Essas vozes que vão contrastando umas às outras são
as vozes dos vários dogmáticos, né, e antidogmáticos que vão debatendo uma questão. Mas é difícil resolver, né, no texto. Porque o Wittgenstein não diz isso, olha, como diz o cético Pirroni. Eu não estou fazendo afirmações. Eu estou explorando o que os dogmáticos afirmaram e mostrando que, segundo os próprios critérios dos dogmáticos, o que eles afirmaram não satisfaz. Então, dessa maneira, o cético não se compromete. Mas não existe esse recurso explícito no sobre a certeza. Isso traz uma dificuldade de interpretação. Novamente, não é por acaso tem uma indústria de interpretação de Wittgenstein, por conta da falta de sinalizações, né, no texto. Eu acho que o que o Wittgenstein precisava era um editor. Então, tudo bem, a maior parte das coisas que foram publicadas, ele nunca não era para ser publicado, né? Quer dizer, ele escreveu nos pensamentos dele, ele estava lá fazendo anotações, simplesmente. Então é diferente. Né? Sim. Tem uma definição para o que seria o aspecto positivo de uma investigação. Então não seria dogmático e contrário o suficiente para embasar o neoperronismo. Seria inadequado. Claro, se o aspecto positivo for dogmático, o neopirronismo não é mais pirronismo. Né? Aí ele virou uma forma de dogmatismo. Então, que é a forma, por exemplo, que os naturalistas interpretam o Hume. Quando o Hume apresenta a teoria da natureza humana, as paixões, ele está desenvolvendo uma teoria dogmática, segundo essa leitura, levando em conta o papel da natureza, as crenças e as nossas emoções para dar estrutura para a nossa vida e compreensão do mundo. Essa leitura faz o Hume dogmático. Qualquer elemento neopirronista positivo, né, que vire um componente dogmático, faz com que você não tenha mais pirronismo. Então a questão é, esse elemento positivo tem que ser, positivo, mas não dogmático. Então, o Porchat faz a releitura das noções tradicionais, de realismo, verdade, conhecimento, de uma maneira não dogmática. Então, esse teria algo positivo sem dogmatismo. Eu gostaria de fazer alguma coisa que não dependa do quadro epistemológico tradicional. Né? Eu acho que, na verdade, a gente não precisa de uma teoria do conhecimento. O que a gente precisa é entender as coisas. No fundo, é isso que a gente tenta buscar. Né? E se você tem como resultado da pesquisa pirrônica, a compreensão de como as coisas são possíveis, né? Dado outras coisas, eu acho que isso já é algo positivo. Né? E não é dogmático, porque dizer que algo é possível não é dizer que ele é atual. Né? É dizer apenas que é possível. Talvez as coisas sejam possíveis, talvez não. Na verdade, você dá uma interpretação para indicar como as coisas podem ser se a teoria em questão fosse verdadeira. Você não precisa se comprometer, não se compromete com a verdade desses teorias. Claro, veja, nesse sentido, o neopirronismo é uma família de possíveis investigações, dependendo do qual seja esse elemento positivo. Eu sugeri dois, né, o Porchat e a que eu estou articulando. Pode ter vários outros, né, dependendo de como seja feito esse elemento positivo. Então não existiria uma definição fixa que seria um aspecto positivo da investigação? Não teria assim, quer dizer, a ideia de algo positivo é algo que não seja simplesmente um bando de críticas, né, que é o que os três outros elementos fazem no neopirronismo, né, onde você critica e contesta as posições dos dogmáticos. Então, algo positivo é algo que vai além disso. Né? Obviamente está deixado em aberto. Como ir além disso? Né? Acho que não há uma única maneira de fazer isso. Daí tem uma variedade de possíveis atitudes neopirrônicas. Então, o que para mim, tudo bem. Eu não acho que
eu acho que uma família de atitudes neopirrônicas é mais interessante do que uma única possibilidade. Sim. Já estamos falando sobre filme, tu falaste então que é justamente esse aspecto positivo, é justamente sair do simplesmente uma constante crítica ao dogmatismo, mas sempre considerando o aspecto positivo como uma possibilidade, não como algo dogmático. E tu falou então que uma leitura mais adequada ao filme seria entender o filme como o primeiro neopirrônico, porque ele teria essas 4 características. E tu falou sobre o problema de a gente conseguir encaixar os primeiros livros de Hume para a semana com os outros 2. Mas eu acho que uma solução para tentar conciliar esses 2 é dado no próprio Hume, no último capítulo do tratado, em Investigações acerca do entendimento humano. Ele também termina o capítulo de epistemologia falando sobre o ceticismo acadêmico, que é como ele se considera. Ele fala que justamente o ceticismo ele separa para um exercício de filosofia com epistemologia, filosofias mais teoréticas. E ele fala que aí nesse momento o ceticismo tem lugar, mas quando as pessoas tentam aplicar o ceticismo para a filosofia prática, que seria uma ética ou a política, o ceticismo perde sua utilidade. Então ele mesmo se diz, de certa maneira, dogmático na sua filosofia prática. E é difícil vincular o dogmatismo e o ceticismo das filosofias, porque ele mesmo separa as 2. Eu queria saber se tu considera ele um neopirrônico, é apenas uma chave de leitura, ou existe alguma base no texto de Hume para falar dele um neopirrônico? Perfeito. Considerando esse problema. Ótimo. O modo como o Hume, o que ele atribuía ao ceticismo acadêmico é, na verdade, uma leitura correta do pirronismo. O que ele chamava de pirronismo, na verdade, não existia. É uma leitura inadequada. Porque, veja, essa distinção, você tem um domínio teórico, né, onde você tem argumentos e contra-argumentos que estão sendo discutidos, e o Hume diz, né, ele volta depois de jantar com os amigos e jogar backgammon, ele volta para as reflexões filosóficas, ele acha essas reflexões distantes e frias e sombrias, né, e ele acha aquilo tudo, nossa, deprimente. Esse contraste que ele está fazendo é um contraste entre as aparências, por um lado, ele está lá com os amigos, estou jantando, estou jogando jogos com eles, me divertindo com os amigos, e os discursos sobre a aparência, né, os discursos dogmáticos, onde aparecem os argumentos céticos. Então essa distinção é a distinção usual dentro do pirronismo. Então aquilo que ele está chamando de ceticismo acadêmico, na verdade é a atitude pirrônica. Aí, o que ele faz, você fala, bom, mas se você lê os livros 2 e 3 do tratado, parece que ele está fazendo teses lá, né? Ele está fazendo afirmações sobre a indivisibilidade da matéria. Não, esse caso até é suspendido, mas outros casos específicos sobre a origem das emoções e o papel delas no que é correto e na ética. Pense isso como argumentos antinemáticos, né? Porque o que ele está fazendo ele está contra-argumentando uma tradição, que é uma vasta tradição filosófica, que tende a pensar o discurso prático como guiado, sobretudo, pela razão. Ele criticou a razão no primeiro livro, agora ele vai desenvolver uma ética, uma modo de conduta da natureza humana, que não está baseada na razão. Onde essa atitude é uma alternativa a uma atitude dogmática racionalista. Não pense, quer dizer, uma leitura, esses textos não devem ser lidos como textos dogmáticos, onde ele está lá dizendo, olha, esta aqui é a natureza última dos princípios morais. Ainda que ele até possa falar desse jeito, né? Pense nisso como ele oferecendo uma alternativa. Você tem os textos aristotélicos, né, platônicos, sobre uma certa concepção da ética. E ele está articulando o contra-argumento. Né? Então, é o resultado disso. Como faz o sexto? Às vezes não tem contra-argumento
na literatura ele inventa o contra-argumento para contra-argumentar com a dogmática. É isso que o Hume está fazendo. Então, se você olhar o escopo geral disso, ele está articulando uma alternativa positiva. Ele está dizendo como é possível. Você diz, olha, é assim que é o mundo. Ainda que eu concordo, tem textos que ele vai falar coisas que parecem sim dogmáticas. Mas aí é surpreendente. Por que ele, depois de criticar tão veementemente e cuidadosamente a razão do primeiro livro, vai virar dogmático no segundo e terceiro? Então a gente tem que interpretar a linguagem dele como não sendo uma linguagem dogmática. Aí a coisa não fica incoerente. Ele está desenvolvendo uma atitude positiva, sem dogmatismo. Se você lê como dogmatismo, que é a leitura naturalista, aí eu acho que fica, não é por acaso, a leitura são dois Humes. É o Hume cético e o Hume naturalista. Bom, aí eu acho que fica um Hume incoerente. Bom, essa é a ideia. Isso é, então tem que, novamente, olha os textos, né, tem que engajar com os detalhes, os argumentos, articular essa leitura. Mas essa é a ideia. Professor, obrigado pela apresentação. Eu teria dois pontos. O primeiro, com relação a essa ideia da filosofia do Wittgenstein como uma tentativa de mostrar que a filosofia coloca questões que são destituídas de sentido. Por quê? Eu acharia importante delimitar até onde no desenvolvimento do Wittgenstein vai essa faixa, esse empreendimento. Se eu fosse ler a leitura do Mauro Engelmann, que eu concordo assim, esse projeto vai até a gramática filosófica, que é onde eu ainda tenho essa ideia de que regras gramaticais de algum jeito vão determinar o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. E isso não é tão óbvio quanto essa coisa que eu acabei de falar, mas eu vou tentar defender que isso é uma coisa que vem desde o tratado. Regras da gramática lógica já estão lá no tratado, tentando dizer o que faz sentido e o que não faz. O que vai mudando são as críticas que vão fazendo aí, e daí depois da gramática, né, nesse ponto aí uma vai defender que essa investigação gramatical vai continuar. Então a gente ainda está preocupado com uma lista de regras, mas o objetivo já não é mais diferenciar o que é que faz sentido do que não faz sentido. O objetivo é encontrar a gênese de problemas filosóficos. É o que o Engelmann vai chamar de método genético. Então, do Blue Brown Book, para lá, Big Engelmann, de acordo com Engelmann, não tem mais essa quest de separar o que faz sentido do que não faz sentido. Eu vou achar a gênese dos problemas filosóficos. Uma vez que eu achei, por exemplo, o modelo de entendimento que leva à confusão, eu vou dirimir essa questão, né? Acho o paradoxo de dirimir, não tem mais problema. Nesse sentido, eu não respondi. Eu só mostrei que não é um problema. Sei que vale a pena ser considerado. Nesse sentido, eu ficaria com ele, eu acharia que do Blue Brown Book para frente, eu já teria esse tipo de dogmatismo, de dizer, bem, esses problemas não fazem sentido. Sim. Bem, não, eu concordo. Na verdade, o Fogner atribui ao Wittgenstein essa leitura. Né? E eu estava contestando sobretudo essa leitura, porque essa é uma leitura que faz com que o Wittgenstein seja dogmático. Né? Porque é uma posição dogmática. Olha, que as questões filosóficas, em última instância, não fazem sentido. Né? Eu concordo, eu acho que essa é uma posição que aparece no Tratados. Eu acho que ele vai um pouco além. Eu acho que ele é a revista, né, nas investigações. O Wittgenstein já está revendo, quer dizer, uma série de pressuposições. E quando ele chega na certeza, ele está discutindo, né, os argumentos céticos. Mas é interessante, porque mesmo ali, quer dizer, a resposta que ele vai dar para o que a gente pode chamar de ceticismo cartesiano é uma resposta de incoerência. Né? Quer dizer, o ceticismo cartesiano está tentando fazer alguma coisa que não faz sentido, a saber, duvidar de tudo.
Você não tem condições de duvidar de tudo. Né? Isso é incoerente. Então não faz... É destituída de sentido você ter uma indagação filosófica desse tipo. Então, nesse sentido, é assim que o Faulkner vai ler, o Wittgenstein. Essa tendência da ausência de sentidos seguiria, em parte, até o final, né? Nessa medida. E o que acontece é que, bom, nesta leitura, aí o Wittgenstein vai virar um dogmático. Né? Novamente, supondo que ele esteja endossando esta crítica ao ceticismo cartesiano, que ele é incoerente. Isso leva a segundo tempo. Sim. Que é com relação justamente a essa leitura do 360. Acho que esse dogmatismo que você está apontando, essa atitude que é colocada, seja lá quem for que tomando essa atitude, o Wittgenstein ou o personagem, acho que é importante considerar ela ligada à ação. Depois da primeira, desse statement que tem, eu não vou duvidar, eu não duvido, eu tenho que tomar isso como dado. O que é que ele fala? Bem, o que é que se segue? Não se segue logicamente, mas o que é que a gente pode tirar como conclusão dessa afirmação? É que para a ação você precisa de um mínimo de certeza. Então, mas eu acho que ele é mais forte que isso. Que eu vou agir de tal modo que qualquer evidência contrária vai ser excluída e eu vou agir com base dessas crenças. Na verdade, a questão é a certeza fulcral. E aí a gente volta para as características que estavam sendo levantadas dessa certeza fulcral. Uma dessas características é a indubitabilidade. Então, ela não seria uma certeza fulcral se eu duvidasse dela no meu curso de ação. Exato. Nesse sentido, bem, então, mas olha que interessante, e esse é o ponto que distingue, né, essa leitura, uma leitura dogmática dessa passagem do Wittgenstein, de uma leitura pirrônica. Porque, lembra que eu falei, né, você pode pensar quando, na proposição como eu tenho mãos, com uma descrição de um fenômeno, não faz sentido levantar uma dúvida. Né? E não porque existe alguma questão lógica, porque para você levantar uma dúvida sobre isso, eu tenho que acertar outras coisas como não tendo dúvida. Na verdade, não faz cabimento. Né? Eu estou vendo a mão, você está vendo, como assim? Qual a dúvida que eu tenho a mão? Não é, então, você não é uma questão de dogmatismo. Né? Não é uma questão de dizer, eu tenho certeza que eu tenho mão. Ou qualquer tentativa que você fizer de questionar isso, eu vou ignorar. Não, fala, aqui é bom, como assim? Né? É mais uma reação de puzzlement, né? de estar surpreendido, do que, frente à questão que eu tenho mão, do que de qualquer exigência de compromisso dogmático. Né? Que me parece diferente, né? No texto. Deixa eu ver se a gente acha. Aqui, né? Eu sei que esse é o meu pé, eu não aceito qualquer experiência como prova do contrário. Quer dizer, o que se segue disso? Ao menos que eu vou agir com uma certeza que não conhece nenhuma dúvida de acordo com a minha crença. Quer dizer, você tem razão, quer dizer, é uma questão de ação, mas mais do que isso, é uma ação baseada na certeza. Né? Quer dizer, é uma atitude completamente dogmática. O cético diria, eu tenho mão, ele até pode dizer, eu sei que eu tenho mão. Está aqui. Né? Ele não vai dizer, eu vou, qualquer coisa, qualquer dúvida que você levantar, eu vou ignorar. Parece que eu tenho mão. Você tem dúvida disso? Quer dizer, essa é a leitura fenomênica da afirmação, eu sei que eu tenho mão. Né? Me parece que o que está sendo oferecido aqui é uma leitura dogmática. Se é ou não uma leitura que o Wittgenstein endossa, ok, a gente pode, não é claro. Né? Mas eu só queria marcar a diferença. Você não encontra esse tipo de leitura num texto pirrônico, né? Falando das aparências. Então
essa dúvida que eu tenho. Eu tenho, acho que são duas questões relacionadas à ideia de seguir a aparência, essa parte mais positiva. Veja, a primeira, não parece ter uma espécie de ingenuidade filosófica. Qual sentido? No sentido de que essas aparências, elas não são lineares, e muitas vezes elas não são muito controláveis. Elas podem ser confusas, muitas vezes caóticas, e muitas vezes divergentes, antagônicas entre si. Né? E simplesmente seguir as aparências pode dar muito, digamos, trabalho, né? Ou gerar complicações, né? Do ponto de vista prático. Sim. Não mais do que qualquer coisa na vida, né? Não é diferente de... Mas aí você não teria que ter algum tipo de procedimento racional, onde você vai pesar essas aparências e inserir, digamos, critérios para especialmente quando elas são divergentes, se você tem que tomar decisões importantes? Você é um racionalista de carteirinha, né? Então, você está usando as aparências como se fosse um critério de decisão para ação. Não é assim que o pirrônico age. Eu estou comendo uma banana. Aí você pode falar assim, não, mas espera um pouquinho. Você agora precisa de um procedimento de decisão. Por que foi uma banana? Comer banana não parece ser algo caótico, confuso, mas muitas vezes nossas aparências são, né? Então, e aí se elas... são muitas vezes. Isso, então. E se elas são, e você tem que tomar uma decisão, talvez a decisão saia pela culatra. Mas aí não é porque você está faltando alguma coisa. É porque a situação é complicada. Então, eu não vejo diferença nesse sentido da situação que o pirrônico se encontra do que um dogmático. A diferença é que o dogmático vai tentar racionalizar a ação com base em princípios teóricos, que não tem a menor justificativa na prática. Né? Porque, na verdade, a escolha desses princípios já foi feita com base em outras preferências, e aí é onde o cético vai questionar qual racional são essas escolhas. Né? Se você tem outros princípios contrários àqueles que também poderiam ter sido adotados e explicar a mesma ação do mesmo... Mas não em termos de teoria, mas em termos de procedimento, algum tipo de método, o que fazer, um tipo de know-how mesmo. Você tem aparências conflitantes, confusas, indeterminadas, vagas. Tudo bem. Vamos pensar uma situação concreta. Uma pessoa que está em muita dor, terminal. Então você vai lá, vamos parar de dar o medicamento, onde essa pessoa, em questão de minutos, morre. Né? Ou continuamos, na esperança de que de alguma maneira melhore. Então, tem uma situação concreta. Né? Quer dizer, aí você tem que tomar uma decisão sobre isso. Como é que você faz isso? O ponto do pionista é não existe nenhuma teoria que vá justificar essa ação. Porque você pega uma teoria, então, você é um kantiano, você dá uma explicação de uma ação, você é um utilitarista, você vai dar a sua explicação, você é um virtual ethicist, você vai dar as suas explicações. Nenhuma delas vai fazer a menor diferença em termos da prática. Você tem que tomar uma decisão. Tem essa pessoa que está sofrendo agora, o que eu faço? Então, o discurso teórico, ele não vai ajudar nesse tipo de decisão. Mas ele não determina, digamos, de alguma maneira, sei lá, se você for educado kantianamente, você não inclina as suas decisões que você vai tomar, sim, a teoria ela permeia, não é essa. Certamente, você pode ter uma tendência... Foi educado. Sim. E o peronista reconhece isso. Ele diz, você age segundo os princípios e as condutas do lugar onde você nasceu. Refletindo isso. Né? Não quer dizer que você não possa agir criticamente com relação a isso. Né? Um peronista que cresceu na Alemanha nazista não necessariamente é um nazista. Ele pode dizer, não, você não vai tratar as pessoas desse jeito. Né? Você não mata simplesmente porque elas têm crenças
religiosas diferentes da sua. Né? Isso não faz o menor sentido. E não exige uma teoria para fazer isso. Então a questão é, o discurso teórico, ele ajuda pós-facto, né? Quando você tenta racionalizar os procedimentos e as decisões foram tomadas. Mas eles não decidem a questão. Essa é uma decisão que é sua. Né? E que, como é complicado, vai ser feito na tapa. Né? Você tem que tomar certas decisões, às vezes você acerta, às vezes você não acerta. A diferença é, por exemplo, um dogmático, provavelmente, feita a decisão, vai se sentir muito pior depois, né, se a decisão não estiver certa. Putz, eu pensei sobre isso, não sei o que lá, eu achei que eu tinha a teoria verdadeira para justificar essa decisão, e aí você descobre que ela não era a decisão, a melhor decisão. O segundo ponto sobre seguir aparências, eu acho que em várias apresentações dessa tarde, a expressão, inclusive em seus slides, você citando o livro, aparece a expressão animal, né? Lógica animal, como a Sherry insiste. Eu nunca entendi o que significa lógica animal. Curiosamente, vários exemplos que você deu nessa seguir aparências são exemplos que são completamente, digamos, pervasivos no comportamento animal. Sim. Isso não diferencia em nada assim, no nosso comportamento do comportamento de animais não humanos. Por exemplo, correr quando vem cavalos, né, desviar, comer quando tem fome, o exemplo da banana, né, que você deu. Só agora o exemplo da dor, mas são vários exemplos. Você acha que isso é um exemplo de... O que significa isso? Lógico, é algo instintivo, né? É algo que se... Você usaria a palavra instintivo para demônicos também? Seguir a aparência instintivamente? Não, então, aí a questão do instintivo é que já é um termo carregado, né? Então, porque aí você fala, não, você tem instintos, aí tem toda uma teoria de instintos. De onde vem? A gente já somos hardwired para pensar de certas maneiras, evolucionariamente, etc. Ou você pode ter uma teoria com base numa interpretação psicanalítica, no papel do inconsciente, nesses instintos. Tá? E se você colocar desse jeito, o cético vai pintar e botar em cima. E vai suspender juízo a respeito. Eu acho que existe um componente do pirronismo que é naturalista no sentido de que, sim, você tem fome, você come, você tem sede, você bebe, você segue essas paixões nesse sentido. Né? Isso se dá, né? Dado o tipo de criaturas que a gente é. Isso é pervasivo de comportamento animal. Isso. E nesse sentido não é diferente. Eu acho que é nessa acepção. Eu acho que é a acepção que também o Wittgenstein provavelmente está usando. Eu creio que nessa colocação de Marx tem que se considerar também quando se vai para a não ação. Porque tanto o homem como os animais têm instintos. Ocorre que os animais só agem por estimulidade. E o homem, ele pode botar a razão na ação dele. Por exemplo, ele está com fome e ele resolve não comer, fazer jejum. O animal não tem essa opção. Sim. O que o animal pode fazer é no livro que não tem a presa. É diferente. Mas essa opção ele não tem. Então não pode se comparar em relação a esse exemplo. Não, há diferenças, né? Não há dúvida. Mas o ponto permanece, quer dizer, tanto o homem quanto o animal vão ter fome, dado o tipo de criaturas que eles são. É nesse sentido que eles vão ter acesso a certas sensações e aparências que não estão no controle deles. Então, é esse componente. Ok, Gustavo, vamos terminar por hoje. Muito obrigado. Tá? Obrigado a vocês.